Meus queridos, é sempre um prazer muito grande nós podermos compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Você que vai ter a oportunidade de acessar o nosso site, eu quero compartilhar com você o que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, onde diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei às nações. Mas o Jeremias disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que você é muito jovem. A todos quanto eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar e para destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que vês, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. E o Senhor respondeu: o Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Queridos e amados do Senhor, quando Deus chamou Jeremias, eu sei que essa mensagem Deus vai falar diretamente com você, porque é uma mensagem profética de Deus para a sua vida. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, o profeta pôs para Deus uma desculpa. O profeta colocou para Deus a sua condição de homem. O profeta colocou para Deus a sua incapacidade. E é bem assim que acontece comigo e com você. Quando Deus nos chama, geralmente a tendência do homem é mostrar para Deus a sua incapacidade. Mas Deus, ele já sabe que eu e você, que nós não somos capazes de nada. Como diz, a palavra do Senhor: sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós não podemos fazer coisa alguma se não for com a ajuda do Senhor, se não for na presença do Senhor, se não for com o auxílio do Espírito Santo de Deus. O profeta, a Bíblia diz que o Senhor disse na sua palavra que o Senhor formou Jeremias no ventre materno, e antes de formar Jeremias, Deus o escolheu. Como diz na palavra do Senhor em João: não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Deus que nos escolheu. Você que me escuta aí agora, Deus escolheu você. Deus chamou você. No ventre da sua mãe, Deus já chamou você. A Bíblia diz que o Senhor escolheu Jeremias. Isto é uma maravilhosa notícia para mim e para você. Saber que fomos escolhidos por Deus e que somos escolhidos de Deus. E o Senhor disse também que antes do profeta nascer, Deus tinha separado esse homem. Deus tinha separado Jeremias. E separado para quê? Para que Deus separa a mim e a você? Naturalmente, Deus nos separa para o seu uso exclusivo, para o serviço do Senhor, para nós sermos escravos do Senhor, do grego doulos de Deus, ou seja, homens e mulheres que possamos glorificar a Deus, estar a serviço de Deus, que possamos ser instrumentos do Senhor numa terra onde o diabo, onde o pecado, onde a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Saiba que Deus escolheu você. Depois que Deus nos escolheu Jeremias, Deus separou Jeremias. Você é um homem e uma mulher separado de Deus. O porquê que tantas coisas acontecem com você e comigo, o porquê que tantas injustiças, tantas calúnias, tantas perseguições, às vezes tantas dificuldades para se receber algo. Querida, porque você é escolhido de Deus. Você foi separado por Deus para uma grande obra. A Bíblia diz que além de Deus separar Jeremias, Deus designou Jeremias profeta às nações. Deus tem algo específico com você que me escuta. Deus tem algo específico. Deus não chama ninguém por chamar. Deus não chama ninguém por chamar. Ah, Deus me chamou, Deus me separou. Não, Deus não escolhe ninguém por escolher. Deus chamou Jeremias como um profeta. E eu vou te
entrar um pouquinho mais no profundo. Jeremias era um profeta intercessor. Jeremias era um profeta que se colocava entre Deus e um Israel que estava pervertido. Jeremias clamava ao Senhor, intercedia e chorava pelo seu povo e pelos pecados do seu povo que afrontavam, que afetavam a santidade do Deus eterno de Israel. Mas a Bíblia diz que Jeremias, como ser humano, apresentou para Deus um motivo, uma razão. A primeira razão que ele disse foi: eu não sei falar. Eu não sei falar. Olha, meus queridos, onde eu quero chegar com você nessa rápida palavra. Jeremias disse que não sabia falar. Mas a Bíblia diz: abre bem a tua boca, porque eu, o Senhor, encherei. O próprio Jesus falou que não tenham medo. Quando vocês forem chamados diante das autoridades, eu, o Senhor, vou instruir vocês, vou dar sabedoria. Isaías diz que Deus nos quer dar línguas de erudito para dar palavras àqueles que estão cansados, desorientados. Olha, eu vou te falar uma coisa da parte do Senhor nessa oportunidade. Ainda que você não saiba falar, Deus quer usar a sua boca. Jeremias disse que era muito jovem. Timóteo foi um exemplo de um pastor jovem. Não podemos desprezar a mocidade de ninguém. Não podemos subestimar a ação de Deus na vida de alguém. Uma coisa é certa: Deus não aceita as nossas desculpas. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos separa e quando Deus nos dá um ofício, eu lamento te informar, mas Deus não vai aceitar as nossas desculpas. Deus tem um propósito e um projeto com você. A Bíblia diz que o Senhor falou, dialogando com o profeta: não diga que és muito jovem, não diga que você é jovem, e a todos quanto eu enviar você, você irá e dirá tudo o que eu te ordenar. Deus era com Jeremias, Deus estava capacitando Jeremias. Deus não chama capacitados, Deus capacita aqueles que Ele chama. E como é bom saber que Deus capacita, como é bom saber que na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Como é bom saber que não somos nada, que não podemos nada, que não podemos fazer nada se não for o Senhor fazendo, agindo por nós. A Bíblia diz que Ele age em todos, Ele opera em todos, segundo o seu poder. Então eu quero deixar para você essa breve mensagem. Queridos, não se preocupe com a sua incapacidade. Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus separou você. E a Bíblia diz que Deus falou para Jeremias: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Quando estamos na presença de Deus e somos comissionados por Deus e somos levantados por Deus, não temos por que ter medo, não temos por que temer. Não temas, porque o Senhor segura em tuas mãos. O Senhor te diz nesse momento: não tenha medo deles, não tenha medo da sua face, da face deles, que é uma face dura. Não precisa ter medo. Deus protege aqueles que Ele chama. É muito clara a palavra de Deus quando diz que as nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Não precisa ter medo, foi Deus que chamou você. Abrace o escudo da fé, abrace a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nenhum mal chegará à tua tenda. Então você é um escolhido de Deus, você é um chamado, um separado por Deus, e você é um homem designado por Deus para dar fruto, e frutos em abundância, e frutos dignos de arrependimento. Então atente bem para essa palavra: não tenha medo. Eu quero dizer para você: não tenha medo, Deus está com você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor continua falando o seguinte: que o Senhor tocou na boca de Jeremias, e o Senhor disse para Jeremias: eu, o Senhor, agora ponho as minhas palavras dos teus lábios na tua boca. É importante, o profeta teve um toque de Deus. Deus quer tocar a nossa vida. Quando Isaías, no capítulo 6, ele relata a experiência dele com Deus, Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias,
Eu, Isaías, vi o Senhor. Queridos, foi Isaías que viu, não foi ninguém que viu por Isaías. Isaías teve o privilégio de ver a presença de Deus, de ver a glória de Deus, de ver a santidade de Deus. Por isso que eu quero dizer para você nessa tarde, nesse momento, estou gravando à tarde o vídeo, né? Então eu quero falar para você uma coisa da parte do Senhor. Deus quer se revelar para você. Em Jeremias 33:3, a Bíblia diz que se buscarmos o Senhor, Ele nos revelará coisas ocultas, coisas escondidas, segredos. O Senhor quer ter intimidade com você. A palavra do Senhor discorre dizendo o seguinte: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu ponho as minhas palavras nos teus lábios. E consequentemente, quando Deus dá ou toca em nossos lábios com as palavras do Senhor, isso quer dizer, isso traz para nós a autoridade espiritual. Em Lucas 10:19, Jesus falou: eis que eu vos dei poder e autoridade. O texto continua. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Deus te chamou e te encheu com a autoridade dele, para que você, em nome de Jesus, possa fazer obras maiores do que o Senhor. Você não tem que ter medo, você não tem por que temer o homem. Que te poderá, o que me poderá fazer o homem mortal, se servimos um Deus que é poderoso? Se servimos um Deus que nos deu e nos dá e nos delega a autoridade do Senhor. Diz o texto que nos dá autoridade sobre nações e reinos. E para que Deus quer? Qual foi o propósito? Qual foi a finalidade? Para que Deus te deu a autoridade do Espírito? Para que Deus te deu a autoridade dele? Talvez você pergunte, mas o que eu vou fazer com a autoridade que Deus me deu? O que eu vou fazer com aquilo que Deus me delegou? A Bíblia diz que Deus deu autoridade ao profeta para arrancar, para despedaçar, para arruinar e para destruir, para edificar e para plantar. Olha para que Deus te deu autoridade, para arrancar. Se você do outro lado, fala comigo assim, ó, arrancar. A autoridade de Deus que Deus te delegou foi para arrancar. Diga comigo, despedaçar. Diga de onde você está, despedaçar, aleluia. Diga comigo, arruinar. Arruinar. Diga comigo, destruir. Diga comigo, edificar. E diga comigo, plantar. Guarde bem essa breve palavra que vai edificar a sua vida. A autoridade que Deus te entregou é para você arrancar, é para você despedaçar, é para você arruinar, é para você destruir, é para você edificar, é para você plantar. E para certificar o profeta que Deus estava realmente com ele, Deus fez uma pergunta ao profeta Jeremias. O Senhor perguntou a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias, o que tu consegue ver? E Jeremias disse assim: Senhor, eu vejo o ramo de uma amendoeira. Jeremias viu aquilo que Deus estava mostrando. É importante que você veja aquilo que Deus está mostrando, não aquilo que os homens querem te mostrar, não aquilo que você acha que está vendo, não aquilo que você supõe que está vendo. Deus quer te dar a visão real. Deus quer te dar a visão real daquilo que Ele está mostrando. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. E o Senhor disse para ele: você está vendo muito bem, porque eu, o Senhor, eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Quer que eu te diga algo da parte do Senhor? O mais preocupado, o mais vigilante, o mais interessado em que a palavra se cumpra é o Deus da palavra. É o próprio autor da palavra. O mais interessado em que a palavra do Senhor se cumpra na tua e na minha vida é o Senhor. Só que tem um porém que eu quero deixar para você. Deus honra, meu querido, aqueles que honram a Ele. Honre ao Senhor. Veja a visão que Deus está mostrando. Não se faça de louco, não se faça de cego. Em frente, veja a realidade do que Deus está mostrando. Sabe por quê, meu amado? Porque Deus quer te mostrar a visão dele. Porque Deus quer te mostrar
a realidade. Deus nunca vai te mostrar uma ilusão, Deus nunca vai te mostrar uma visagem, Deus nunca vai te mostrar uma miragem. Deus vai te mostrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que vai te edificar. Que você possa ser edificado sim, edificado com essa curta palavra, que você possa ser edificado sim, e que você peça a Deus, passa colírio nos meus olhos, para que eu veja o que Deus quer mostrar. Como diz aquela canção, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. Veja Deus com os olhos do seu coração aberto e não temas. Sabe por quê, querido? Porque lembre-se dessa breve palavra. Deus não te deu a sua autoridade para você ficar sem fazer nada, para você ficar parado, para você ficar negligente, para você ficar sem atitudes. É tempo sim, profetas do Senhor, de vocês agirem pautados na palavra do Senhor e tomarem decisões cheios da autoridade de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter sido edificado por essa breve palavra. E no nosso site, no meu site, você vai ver várias ministrações nossas, estudos. Acesse, divulgue tudo isto para a glória de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.